Falando mais sobre as pessoas DMV, que eu tenho que falar também sobre essas casas, né, que elas estão. Então, as pessoas D, como elas estão na casa 1 da TI alfabética, né, ocidental pelo menos, elas têm uma necessidade de liderança, tá? Então, elas têm uma tendência a quererem justamente liderar algum grupo nessa hegemonia da organização, da reforma, né, da construção, né? Então podem ser líderes, tá? Em suas áreas, tá? Independente do comércio, do estabelecimento, da forma que elas atuam profissionalmente, elas vão querer sim ter uma liderança, tá? Então vão ser muito firmes, vão ser líderes muito firmes, tá? Vão ser líderes que têm uma propensão de continuar com os seus funcionários por muito tempo, tá? Porque eles passam essa segurança, né, para as pessoas que estão ali com elas. Então, geralmente, elas tendem a procurar pessoas que tendem a ficar muito tempo com ela, trabalhando com elas, tá? Porque elas precisam dessa confiança. Então, antes de contratar elas, elas vão observar muito essas pessoas para contratar elas, porque elas querem que ela fique com elas até a vida toda, tá? Tá bom? Então, entender isso também. Como essa energia 4 tem uma energia do semiplaneta Raul, que tem esse medo, né? Por isso que eles também tendem a organização, porque tem um medo por conta de estruturas de outras vidas que foram desraigadas, né? De alguma forma. Então pode ter algumas discussões no trabalho, mas depois eles voltam pro trabalho, entendeu? É aquela briga, mas depois é uma briga construtiva, sempre é uma briga construtiva. Eles observam a outra pessoa como um objeto do trabalho, então elas vão querer que a pessoa continue trabalhando. Então elas podem sim alertar a pessoa de uma forma lá, esses líderes, né? Delegar a ordem, mas vão direcionar novamente. As pessoas D, como elas estão na casa 1, também na forma de se relacionar, elas também têm uma individualidade, tá? Porque essa polaridade 1 traz para eles uma dificuldade um pouco maior de ter um relacionamento longevo, tá? Por que eu tô falando isso? Porque é a letra 1, né? Então elas tendem a ter um relacionamento, mas por conta dessa volta para o trabalho e essa vontade de ter um cargo exponencial ali, elas se voltam muito para o trabalho. Então as outras pessoas que se envolvem com elas não tendem a entender muitas vezes. Se for uma letra O, se for uma energia Vênus, né? Se for uma energia dessa pessoa, do cônjuge, pode ser F, O ou X, se ter essa polaridade de primeira letra O, X ou F, elas entendem a pessoa trabalhar, tá? Dão muito certo com a pessoa D, por exemplo. Pessoas que começam com a letra F, com a letra O e com a letra X, entendem a pessoa ter essa volta para o trabalho ininterrupta. Mas se for outras letras, tem mais dificuldade, tá? Pessoas B, K e T, por exemplo, para envolvimento com a pessoa D, pode ficar na melancolia, pode ficar com ciúme, imaginando coisas, imaginando que a pessoa está com outra pessoa e ter essa paranoia, né? Então tem isso também. Mas elas tentam sim dar longevidade para o relacionamento, porque como elas gostam de coisas práticas, organizadas, então elas tendem a tentar ao máximo se esforçar para ter uma longevidade. Mas como elas se focam muito para o trabalho, elas também têm essa natureza fechada, porque a pessoa ela não consegue acessar toda a informação da pessoa D, né? Então ela se fecha muito, então elas podem ter dificuldade sim de se relacionar e se entregar, por exemplo, se entregar, assim, falar tudo para a pessoa, né? Então tem essa dissonância aí no relacionamento, tá? Tem uma dificuldade de interação completa, né? Por exemplo, com pessoas água, né? B, K e T, por exemplo, que precisam dessa entrega total, não vão ter essa entrega total, né? Vão ter uma entrega parcial, né? Só o que eles querem, só o que as pessoas querem passar, elas vão passar. O que elas acham que não deve passar, elas não vão passar. Porque elas têm esse circuito fechado, tem uma energia de cofre nelas, tá? As pessoas M, como elas estão na segunda casa alfabética,
Então, é as que têm mais facilidade de se envolver e continuar no relacionamento. Pessoas M, você vê as Marias, né? Vixe, conseguem manter o relacionamento até o final, mesmo com turvas, com sofrimento. Pode até apanharem no relacionamento, mas elas aguentam ficar no relacionamento, tá? Depende também do nome, né? Por exemplo, se for o nome Meire, por exemplo, que tem a casa 5, emocional, então elas vão tender a procurar outras parcerias, né? Mas, por exemplo, se for Maria, se for com O, então Mônica, assim, a energia do O, ixi, elas conseguem ficar ali várias épocas ali no relacionamento. É claro que vão ter outras energias ali na numerologia que a gente tem que observar, né? Mas tem uma tendência, a letra M tem uma tendência forte de permanecer no relacionamento, né? Se tiver completude na teia numerológica, elas ficam a vida toda, independente do que seja. Quando cair a casa ali, o cara pode ter 3 mulheres, ainda tem uma tendência de continuar com a pessoa. Porque como eles têm essa resiliência, essa facilidade de aguentar os altos e baixos das coisas, então eles permanecem, né? Você vê que na época de Jesus, a Maria mesmo, né? Aguentou todo mundo falar mal do filho dela, aguentou até essa ideia do José, né? Do não ser o pai, né? Aguentou tudo, aguenta muita coisa, né? Aguenta muita coisa. É também entendível observar quando você escolher um nome para criança, tá? Para não sofrer tanto, tá, gente? Observar isso. O nome Miriam mesmo é um nome que tem que ter cautela com a escolha desse nome. Por exemplo, é um 4 que começa com 4 e finaliza com 5. São duas energias muito dissonantes. É tipo assim, uma fera enjaulada que quer liberdade ao mesmo tempo que quer segurança, quer proteção. Então são nomes que tem que ter cautela na escolha, tá? Porque o M já tem uma facilidade de querer achar sofrimento na vida. De certa forma, não é que eles queiram sofrer, mas é porque eles gostam de trabalhar, de estar em exercício contínuo. Então, observar isso, até porque eles podem ter tendência de encontrar relacionamentos que vão machucar muito eles, tá? Não é para sofrer, né? E essa energia fica ali presa, né? Sofrimento. Isso gera para eles e para o universo. Mas enfim, pessoas M têm muita facilidade de permanecer no relacionamento, independente do que aconteça, tá? Então, se você for se envolver com uma pessoa M, entender que às vezes elas têm essa catarse, mas é a parte da alquimia do nome delas. E vocês que são M, tentar usar essa energia com coisas que vocês vão ver que vai ser realmente benéfico para vocês, tá? Porque como vocês gostam de trabalhar, de se esforçar, observar coisas que são realmente importantes, tá? Evitar relacionamentos tóxicos, tá? Eu sei que vocês aguentam muitas coisas, têm uma força, uma resiliência muito forte, até porque isso é de outras vidas. Vocês foram guerreiros e guerreiras de outras vidas, tá? Muitos foram revolucionários, se me arrepiei, que então é verdade, né? Deve ter alcançado alguma pessoa que sentiu isso aí. Quando eu sinto isso é porque conectou alguém. Então vocês foram guerreiros, guerreiras, tá? Muitos foram índios, índias, assim, pessoas assim que tiveram uma energia de resgatar culturas, né? São energias muito fortes, muito vibrantes. Eu tô arrepiando todinho aqui. Então, entender que vocês podem sim movimentar nessa energia, mas coisas benéficas para vocês, né? Coisas que realmente não vão te machucar, tá? Então, evitar relacionamentos. Vocês veem que a pessoa te traiu, a pessoa é tóxica, sai fora, gente. Faça outros projetos, tá? Tem muitos projetos aí que vocês podem ser guerreiros e guerreiras, tá? Vocês têm uma energia muito, muito forte. Nossa, tô arrepiadinha. Então, conectar também com a natureza, tá? Pessoas M, se conectar com a natureza para transformar, transmutar essas energias do passado, tá? Para não trazer ela para essa energia do presente. As energias V, como elas estão na terceira casa de relacionamento, então elas têm uma facilidade, um chamariz para parceiros e parceiras, tá? Tem uma facilidade e são os que mais têm tranquilidade de brincar com relacionamento, porque eles estão em movimento contínuo para cima, então os relacionamentos são mais benéficos para elas e elas conseguem sim expor, se expressar no relacionamento, né? Dessas são as que mais conseguem ter longevidade no relacionamento, por conta dessa abertura que elas têm,
né?